visitando, e eu tenho certeza que muitos frutos, e essa parceria vai render muito. Vamos então convocando a repórter Ayala Rosana. Bom dia, Sérgio, bom dia, Mari, bom dia, ouvintes da Rádio Revolução, bom dia, Alexandre, obrigada por ter vindo. O Alexandre, ele em Rocha Miranda, ele é mais conhecido como Chuchu Lewis, certo? Ele começou a trabalhar cedo, ele começou a trabalhar desde 1987, quando o pai dele, que era jornalista, o João Alves Martins, inaugurou o jornal de bairro Rocha Miranda em Revista. Anos mais tarde, o Alexandre, como diretor do jornal, atuou como colunista e convidou muitos jovens proeminentes, cheios de ideias, para contribuírem para as colunas. Eu fui uma das pessoas que fazia parte da coluna do jornal Rocha Miranda em Revista. Eu tinha uma coluna PMRJ do Rio de Janeiro, PEMERG, e o Dr. Luiz Mariano e muitos outros artistas. Em 2002, patrocinado e apoiado pela Central do Flipper e amigos, o Alexandre fundou o Som da Praça, um evento que abria espaço para bandas underground de todos os lugares do Rio e também até bandas de alguns estados do Brasil, né? Em pouco tempo, o espaço se tornou uma referência cultural, um espaço de referência cultural na Zona Norte, com o rock, que eram todas as sextas-feiras, a MPB, o pagode, o samba aos sábados e a lamba aeróbica e a Axé Music aos domingos. O evento durou até 2006, mas deixou um legado lá, que é o MRRM, que é o Movimento Rock Rocha Miranda. Então a gente vai ter muito o que conversar. A gente quer que você fale agora, né, Omélia, um pouquinho dessa sua história em Rocha Miranda, que foi onde a gente se conheceu. A gente teve a oportunidade de se conhecer, conhecer um pouco do meu trabalho lá, e eu fui conhecendo todo o seu trabalho em Rocha Miranda, e foi lá que nós ficamos amigos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Eu vou ratificar o que a Ayala falou. Nós vamos iniciar perguntando a você, querendo saber de você, como é que foi esse seu envolvimento com as famílias, com a vizinhança, com aquele espaço ali em Rocha Miranda. Vamos rememorar seu período de infância, até para nós conhecermos mais o bairro, porque o Meia é considerada a capital do subúrbio. E Rocha Miranda, o que tem dentro, na sua história para nos contar, e os ouvintes devem estar curiosos também para saber. Ok. Bom dia, queridos ouvintes. Bom, eu sou nascido e criado em Rocha Miranda, né? É um bairro muito querido no meu coração. E lá também é muito carente de cultura, sempre foi, né? Mas sempre teve também uma galera que batalhou bastante, batalhou muito, assim como eu, a Ayala, outras pessoas também que ao longo da entrevista vou citando, para que não ficasse no ostracismo, né, cultural. E fomos à luta, né, com o jornalzinho do meu pai. Eu tinha 10 anos, né, quando meu pai fundou o jornal Rocha Miranda em Revista, né. Aí eu comecei primeiro distribuindo, né, ajudando meu pai, era criança, ia distribuindo. Aí de vez em quando eu conseguia alguns anúncios, né, já naquela época já conseguia vender alguns anúncios para ajudar, né. Já era publicitário. Já, naquela época. E depois de um tempo eu comecei a escrever, né, no jornal onde eu comecei distribuindo, fazendo essa coisa toda. Aí, já adolescente, quando eu tive mais autonomia, né, eu comecei a querer modernizar o jornal, convidar pessoas que tivessem um conteúdo para fortalecer as ideias dos jornais, né. Foi quando eu conheci ela trabalhava com teatro, trabalha até hoje, né, mas naquela época lá na Redondeza, num bairro onde não tinha teatro, hoje em dia tem, né, e assim, Já tem o teatrinho, né? Tem. Agora tem várias pessoas que trabalham com teatro lá, né? Há vários atores que ajudam. Mas tem um espaço
não tem um espaço, né? Tem pessoas que trabalham e levam para a praça, nas praças. Eles vão para os centros culturais e teatros da Redondeza e fazem trabalhos, né? Até porque parece, o Alexandre, que é lei você, não sei se a Ayala pode acrescentar, você está aberto a todos usar a rua, né? As praças, sim, para os eventos culturais. Mas é muito difícil, porque quando eu fiz, anos depois desse período do jornal, né, eu fiz um evento chamado Som na Praça. É um evento assim, que reunia mais de 2.000 pessoas numa praça, na Praça de Jorge Miranda, né? Por causa do rock, de outras coisas também, de outros segmentos. E para conseguir colocar, foi assim, foi uma luta, foi uma batalha, né? E essa batalha é aquela burocracia que já se conhece em função da cultura, né? Há eventos culturais que são preteridos, outros são privilegiados. E na época a gente não tinha nenhum contato com política, nem nada, e o que tornou mais difícil. E olha que você tinha uma força, que você tem uma força que foi o jornal, né? Que é o jornal. E por isso a importância do jornalista, do repórter, que é o segundo Cegadas Viana, que foi nosso ministro do Trabalho, ele disse que o repórter é o historiador, é um historiador, porque ele constrói uma história, ele joga no impresso, né? Na mídia impressa, as suas ideias, e o leitor que faça a sua análise e a sua avaliação. Não é? Então, prossiga aí. Então tá. Aí quando eu fui, né, já nesse período de adolescência, consegui fazer o Som na Praça, junto com o pessoal do Flipper, né, que eles me apoiaram. Porque teve uma obra, em 99 eu fui num Carnaval da Lapa, né? E aí eu observei, isso que tem aqui, poderia ter no bairro onde eu moro, né? Sim. Então aquela diversidade de sons, né? Que com samba, com rock. Então eu queria muito já naquela época colocar no bairro onde eu moro. Só que teve uma obra lá, né? Na época do César Maia, o prefeito. E demorou muito aquela obra, aí tivemos que esperar até 2002 para estar concluída para poder fazer o evento lá, né? Aí em 2002, quando foi em novembro de 2002, nós conseguimos colocar a primeira banda de rock tocando lá, né? Na Praça de Jorge Miranda. E foi um sucesso, porque à medida que foi passando o tempo, foi aumentando o público, consegui trazer mais bandas, nós colocávamos 4 bandas por noite, né? Num lugar onde não tinha espaço para nada, ninguém dava espaço para a banda que estava começando, né? Então eu tive esse apoio do pessoal da Central do Flipper. E tem floreiro? Não, era na rua, a gente botava um tapete, aí na época eu alugava o som, né? O pessoal, aí depois foi comprando, eles compraram. Só que foi muito difícil porque eles só tinham o apoio deles mesmos, né? Até alguns comerciantes do bairro se colocaram contra, mas depois foram bastante a favor, né? Porque a renda, né, começou a aumentar. Os comerciantes. Mas assim, eles... Passou a haver um retorno. Passou a haver um retorno, mas mesmo assim eles não ajudaram assim, com nenhum recurso e tal. Só o pessoal do Flipper mesmo que chegou junto. E aí nós começamos a ter problema com a polícia, né? Porque tinha uma cabine, aí alguns policiais iam lá e perguntavam se nós tínhamos algum documento para funcionar, aí não tinha, né? Porque a gente ficava igual barata tonta, andando para lá, para cá. E não conseguia. Não conseguia, né? Até que nós conhecemos uma grande amiga, que ela veio a falecer, que é a Tereza. E ela, como ela foi professora há muitos anos, ela era professora do Heitor Lira, né? Heitor Lira. Então, muitos anos. O pai dela foi o dono do Rei do Limão, né? Na Vila da Penha. E ela tinha muito conhecimento e estava sempre com essas pessoas ligadas à política, né? Então ela que conduziu
as coisas, a parte burocrática, né? Tivemos que cair na mão de um político, pode falar o nome dele? Pode. Alexandre Cerruti, que pô, a gente só foi porque se não faz, né? A gente não... Tá preso ele? Devia estar, mas tá não. Sumiu. Não aparece aí. O cara aparece. Aparece pelo menos na Lava Jato. Tomara. Opa, pai. Não vale, pô, o cara, assim, visivelmente, se você vê que era só pra voto mesmo, mas se naquele primeiro momento a gente não tem esse vínculo, a gente não conseguia fazer, né? Porque era, antes de conhecer a Tereza, a gente, tem que ir no parque... Em que ano foi isso, Olho? Foi em 2002. Eu me lembro das faixas do Eles estavam plantando tudo isso que você está vendo aí, eles começaram a plantar na Constituição. 1988. Eles plantaram tudo isso aí diziam que a ditadura tinha, matou o mendigo na praia e tudo isso eles fizeram e agora a gente está aí. Está aí pagando o pato, né? Pagando pato? Pagando pato? Antes fosse pagando pato. A gente está pagando caro por isso. Quanto é que está o quilo do pato? Eu nem sei. Verdade. Ô, Alexandre, que enriquecimento cultural para mim, historiadora. Eu tenho um orgulho de dizer que eu sou historiadora, às vezes eu sou repetitiva nisso. Vi um documento aqui à minha frente que você trouxe para enriquecer as informações sobre o seu trabalho, que é esta preciosidade, esta joia da nossa mídia impressa. Esse livro aqui, né, que você está na mão, ele é o primeiro ano do jornal. Né? É a encadernação do primeiro ano do jornal. Encadernou. E o seu João Alves Martins. Meu paizão, meu pai. Pois é. Esse entusiasmo dele por este trabalho aqui deveria ser sim. tremendo, né? Porque qual é a história do meu pai? Meu pai é jornalista, né? E trabalhou em todos os jornais que você possa imaginar. Tribuna da Imprensa, o Globo, o Dia, trabalhou em todos. E meu pai ele trabalha na área de diagramação, né? Até hoje ele está aposentado, mas ainda trabalha, né? Ele ainda está vivo? Tá vivo ainda, tá vivo. Aí tá mais pra lá do que pra cá, mas tá vivo. Foi a sua mãe que faleceu? Foi minha mãe faleceu. Mas ele tá vivão ainda, casou de novo, o velhinho tá demais. Aí ele trabalhou em todos os jornais naquele período, né, de ditadura, né, pegou esse período nefasto aí do país. Mas conseguiu seguir adiante no trabalho, né? Aqui você diz assim, na primeira edição do jornal, chega de mentiras para Rocha Miranda. Surge em uma modesta praça um novo exército, os amigos da praça de Rocha Miranda. Sem pretensões políticas, pois nenhum de seus principais membros tem intenções de candidatar-se nas próximas eleições, afirma Paulo Monteiro, presidente do grupo. O que quer os amigos da praça de Rocha Miranda? Combater os politiqueiros que sempre, em véspera de eleições, ali compareceram para fazerem promessas, chega de mentira. Isto é o aviso, e vai por aí. E há também matérias sobre culinária, sobre eventos culturais, sobre os eventos escolares da região, e fala também do samba e garota samba, olha, garota samba. Foi anunciando lá na rua Jacinto do Meyer, ali onde era a associação, né? E as inscrições para os concursos do Cidadão Samba. Existe a sede ainda da associação. Ainda está lá? Eu acho que está. Aquilo é prédio privado, eles compraram aquilo lá. Garota Samba 88, Casa Irene na Praça 8 de Maio. Não existe mais, né? Não existe mais, não é, Alexandre?
E há também... Sonoridade, ó, Só Preto, que é um grupo de samba, Só Preto Sem Preconceito, é um grupo de samba muito conhecido na época, conhecido, mas ainda tem alguns sucessos e eles são de Rocha Miranda. Matéria sobre o Wilson Moreira, né? Sobre a memória do rock e o Wilson Moreira morreu esse ano, né? Quem? O Wilson Moreira morreu esse ano. O Wilson das Neves. Faleceu. Olha aí, Torneio de Buraco será realizado no dia 14 de novembro, né, às 8 horas, pelo primeiro Clube de Buraco de Rocha Miranda. O Torneio de Buraco contará com uma vasta programação e diversas personalidades rocha-mirandense. Segue o programa, 8 horas, entrega do regulamento do torneio e vai por aí. Convidados de honra, doutor Manuel Matos, doutor... Saudoso. Tem muita coisa pelo bairro, o doutor Manuel Matos. Doutor Manuel Matos. Tem umas outras matérias sobre ele aqui, né? E Luiz da Sapataria, Antônio Guedes, Francisco Jesse, Cândido de Matos, vereador de São João de Meriti, Hamilton Neto. No período de Natal também uma festividade. Não tem nada seu não, né? Nesse não precisa primeiro nome. É porque, na verdade, eu entrei pro jornal quando eu fui morar lá. A gente se conheceu e ele me convidou. E aí eu até queria deixar aqui registrado também que quando eu entrei pro jornal, porque eu tinha uma biblioteca comunitária no bairro. Eu fazia um trabalho com mais de 500 livros que eu doava para as crianças iam lá, tinha uma brinquedoteca. Inclusive, na época, a TVE, junto com a Coca-Cola, foi fazer uma entrevista com a gente, mostrar o acervo, para a gente tentar um apoio, para a gente continuar com a biblioteca, porque o espaço era alugado na época, né? Porque era embaixo da minha casa, e a proprietária da residência que eu morava, Alexandre conheceu, ela me alugou como se fosse R$50 na época, só para eu montar a biblioteca para as crianças, porque a minha rua era uma rua fechada, passava um rio, e não tinha nada para as crianças da rua, elas ficavam na rua o dia inteiro. Então a biblioteca tinha cineminha com pipoca. E aí, logo o Alexandre conheceu e me convidou para participar do jornal. Te conheci por causa desse teu trabalho, né? Eu fui fazer uma matéria, né, pro jornal. Exatamente. E foi quando começou a abrir mais portas pra gente lá em Rocha Miranda, quando eu comecei a fazer essas matérias no jornal, que a gente começou a fazer esse trabalho na própria Unidos da Vila de Santa Teresa, que a gente levava projetos também. Foi. Alexandre, e os outros exemplares, vocês não... Não, porque teve várias mudanças. Eu tenho alguns no computador em CD, né? Eu tenho alguns jornais guardados, registrados, que a gente bota em PDF, né, para mandar para gráfica. Então tem alguns ainda, pode ser que futuramente fazer alguma coisa online, eu tenho como mostrar como um registro, né? Na época tinha secretário de Cultura aqui no estado? Não, acho que não. Não tinha tanto. Se tinha naquela época, eu não desconhecia. Porque secretário de Cultura do município e secretário de Cultura de Estado, mas eu ia fazer uma referência, abrindo rápido parênteses na sua entrevista, que é para mandar um alô para o secretário de Cultura. Atual, né? Atual, ele é especialista. E eu descobri um fato importante. O nosso secretário de Cultura é analfabeto. Eita. Você sabia disso? Vindo desse governo, né? Qualquer coisa é possível. Como todo deputado que se presta, ele está lá guindado, né? Botaram ele lá. A única coisa importante que ele disse até agora é que a biblioteca Parque ia reabrir. Mas ele não sabe onde fica. Ele vai reabrir uma biblioteca. Ele não sabe nem onde fica, né? Ele foi realmente de muita felicidade quando ele se referiu ao Bertoldo Brecht, que era... Você soube. Ele confundiu com o personagem da escolinha, do professor Raimundo. É um animal mesmo. Quer dizer, é uma cavalgadura fantasiada de secretário. E esse cara é o secretário de Cultura, né, do Estado, para ver assim, um nível. Mas quem botou ele não foi nada mais, nada menos do que o Pezão. Que é a outra cavalgadura que está aí
Aí comandando o Estado, né? Que é tão precário. Alexandre. A responsabilidade é sua. Não, minha não. Não comanda coisa nenhuma, rapaz. Aquilo ali é um boneco, rapaz, infelizmente. Você ainda mora em Rocha Miranda? Boneco voodoo, né? Não. Atualmente eu moro no Morro do Banco, no Itangá, Barra da Tijuca. Sim. Mas é uma comunidade, tá? Na Barra da Tijuca, mas ainda não estou montado na grana, não. Mas ainda mantém o elo com o pai? Não. O elo nunca vai deixar de ter, porque eu nasci e criado, né? Então tem muitas pessoas que... eu sou ligado a muitas pessoas lá, né? Inclusive a parte cultural ainda. Eu trouxe até aqui um livro, tá? Vou falar sobre ele daqui a pouco. É um livro de um amigo meu, chamado Marcos Magoli. Tá? Sim. Ele é poeta, ele é professor de história. Sim. E eu tenho um amigo também, Luiz Mariano. Ele tem um projeto muito bacana. Ele é dentista, né? Ele contribuiu com o jornal. No jornal ele tinha uma coluna sobre saúde, né, bucal, dava umas dicas. E atualmente ele é capitão da PM e está tentando fazer alguma coisa lá. Ele sempre me consulta para fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer de melhoria no bairro. Ele está fazendo um documentário, né, com um amigo meu, Roberto Wally, né, também eles estão trabalhando junto para fazer um documentário sobre o bairro. Porque tem que deixar sempre na vitrine. O bairro tem que estar sempre na vitrine para dar voz à comunidade, à população, porque muitos ainda permanecem morando lá. Sim, claro. Pelo amor, então tem que ter respeito. Só que é muito difícil, é apoio. Entendeu? É muito difícil, A Rocha Miranda é um lugar assim, onde tem pessoas ainda que têm a cabeça muito dura, entendeu? Ainda são muito retrógrados, né? Mas em contrapartida tem uma galera que está querendo ir para frente, entendeu? Está querendo levar o bairro. Alexandre, será que Rocha Miranda, e eu desconheço, eu estou perguntando, se é um bairro de passagem, Rocha Miranda? Sim, virou, sempre foi, né? Porque a gente fica ali, Madureira, muito próximo, então um comércio de Madureira maior. E agora com o parque de Madureira, né? Agora ficou mais difícil ainda, porque como é que você vai fazer alguma coisa em Rocha Miranda se você tem um parque, né? Onde tem uma arena cultural, tem várias coisas acontecendo, né? Então o pessoal... tá fazendo mais de passagem do que na época que a gente estava lá, né? Mas isso não impede de se fazer alguma coisa, né? Dentro de Rocha Miranda ainda, né? Ali tem espaço para colocar uma lona. Pô, Vista Alegre tem uma lona cultural e tem outras coisas ao redor, né? Isso. Próximo, de Irajá e tal. Por que não Rocha Miranda? Por que não, E o professor Marcos Magoli. Seria uma boa ele convidá-lo, acho que ele fez aqui uma bela mensagem para você, apresentando o livro que eu vou ler. Ele diz que não pode falar de Alexandre sem falar no Rock na Praça, 8 de maio, em Rocha Miranda. Se estou aqui como poeta, diz ele, devo ao poeta Martins, meu amigo Alexandre. Valeu, irmão. Exagero, né? Ele é demais, é um fofo. Ele tem um projeto chamado Estação é um coletivo, né? Um coletivo cultural, se chama Estação Suburbana, né? Que reúne poetas, músicos, atores, né? Que fazem do subúrbio, isso. Do subúrbio, mas de qualquer lugar que convida, né? Pessoas de todos os lugares, né? do Rio. Glória Coralina, ela dizia que poeta é a sensibilidade acima do vulgar. Uma pessoa que poetiza, é uma pessoa que está acima da vulgaridade. Que lindo, hein? Lindo. Então, Alexandre, você pode se considerar acima do vulgar. Obrigado. Né? E por isso, você
estar aqui, e essa é a intenção da Ayala quando nos traz convidados como você, que já trilhou aí vários caminhos da cultura. E tem alguma poesia sua no livro? Então... Não, no livro não. Eu tenho minha de cabeça. Se quiser, eu faço deixa eu falar aqui também. Eu estou escrevendo um livro, um livro de poesia, ele já está em fase de revisão. O meu amigo Newton Plum também participou do jornal, ele tinha uma coluna no jornal. Hoje em dia ele tem uma coluna num site chamado Doente por Futebol, né? Que é muito legal, só que o único defeito é que ele fala só sobre o Flamengo, né? Embora eu também seja meio flamenguista, né? Por influência dele, né? Porque eu não gosto muito de futebol, mas aprendi a gostar de futebol por causa dele. E então ele tem esse site lá que fala só sobre futebol. Então está em processo de revisão, ele está revisando. Né? Então, se você gostasse de futebol, eu já ia deixar um convite para você aqui, e fosse flamenguista, é claro, porque nós temos um convite aqui para ir botar a faixa no Corinthians. Oi! Mas até agora não apareceu ninguém com essa intenção. Não. Só quem vai daqui da rádio é o Chocolate mesmo, ele é flamenguista. Ele vai entregar a faixa lá. Poxa, Vamos relembrar o momento aí da Rock na Praça, 8 de maio, Alexandre. Sim, vamos sim. Bom, aí na praça, nesse lance do rock, o que eu fiz? Né? Eu tive uma banda, né? Inclusive faz 20 anos que eu tive essa banda, que se chamava Latinos e Durangos, e onde eu era o letrista. Latinos e Durangos. Né? Latinos e Durangos. Mas só que naquela época, o que eu percebi? Não tinha espaço. Tinha várias bandas, mas todo mundo sem espaço. Então, como conheci o pessoal do Flipper, já tinha ido no Carnaval da Lapa e visto aquela maravilha de várias atrações diferentes. Aí a primeira banda que tocou foi um amigo meu chamado André Severo. Né? Nós tínhamos banda no passado, uma banda chamada Santos do Paoco, né? Que era uma banda de MPB e reggae. Né? Ele foi a primeira atração e depois dele teve várias atrações. Né? E da onde surgiu também o movimento Rock Rocha Miranda, que é o MRRM, né? Existe até hoje. Existe sim. Mas não é um movimento assim, que as pessoas se reúnem, mas assim, a pessoa tem banda de Rocha Miranda, né? E eles sabem que quando um vai no local, os outros convidam, entendeu? Não tem uma reunião, não é uma coisa permanente, né? Mas sabe que no coração de todo mundo que fez parte daquela época, né? O movimento existe, né? E, inclusive, tem um livro, eu só não trouxe porque eu deixei na casa da minha filha, desse evento do Rock na Praça, teve 2 materiais, né, para você que é historiadora vai adorar. Um livro, um escritor chamado Jorge Rocha, né, na época ele tinha banda, e ele me ajudou muito, né, com essa coisa de chamar mais bandas e tal. E então ele escreveu um livro chamado Rock Maia e fez um filme que está disponível no YouTube. Se chama Rock Maia, uma história do underground. Qualquer pessoa pode ir lá acessar e está disponível para todo mundo. Um documentário onde eu dou depoimento, né? Eu e todo mundo que participou daquela época, né? Todo mundo não, várias pessoas. E essa composição literária que é a poesia, como é que você se envolveu nisso? Foi o jornal que foi o... a coisa do escrever, né? Porque eu comecei a escrever no jornal a princípio, aí depois comecei a escrever umas coisas que eu não sabia o que era. Aí o meu amigo, porque quando a gente fala em poesia, hoje em dia não, né? Mas naquela época, né, uns 30 anos atrás, quando se falava em poesia, era muito relacionada a coisa para mulher, né? Aquela coisa de romântica, lírica, né? E eu escrevia coisas urbanas, coisas que eu não estava habituado a... Era o que eu estava sentindo, mas não estava habituado a ler, né? Fui ver depois, né? Aí esse meu amigo, Newton, a gente é muito amigo, né?
Então ele é professor formado, na época ele já estudava, já tinha uma informação maior que a minha. Então ele me explicou, não, você é poesia também. Aí eu já entrei em contato com o modernismo, né? Essa coisa do Mário de Andrade, né? De subversiva. Você foi buscar informação fui buscar, isso, sobre... aquilo que eu sentia, eu botava no papel e me descobri poeta nesse momento. Né? Quais são os meandros da composição literária. Isso, né? Isso. E aí depois eu tive uma banda, né, que é a Latinos e Durangos, direção inversa primeiro, depois Latinos e Durangos, onde eu escrevia. Eu era o compositor, fazia as letras, não sou músico, só escrevia as letras e cantava, interpretava aquilo que eu escrevia. Mas aí eu comecei a perceber que o meu lance não era o canto, o meu lance era a escrita, né? Então, se hoje em dia, às vezes eu canto assim, mas eu não sou cantor e tal, mas é só para interpretar uma coisa que eu escrevi, né? E escrever não é fácil. Não é muito Não é difícil. fácil. Porque para escrever tem que pensar, né? E pensar é a coisa mais difícil, cada dia mais difícil. Exige preparo, exige uma organização dos pensamentos. Sim. Não é verdade? Então, mas no caos, porque eu não tenho, não é muito organizado não. Eu escrevo de forma... É um caos total na cabeça que eu boto pro papel, né? Mas depois você vai burilando. Sim, eu vou fazendo aquela arquitetura, né? Vou fazendo aquela moldada, vou moldando. Eu escrevo e depois vou aparando as arestas. Agora existem duas correntes de pensamento sobre a questão da poesia. Primeiro, que não se dá valor, não se dá importância à poesia. Já outra corrente forte diz que a poesia está aí, presente, atuante, em todos os dias e outros horários, de madrugada, existe o corujão da poesia, muitos movimentos. Eu sou dessa corrente aí, porque a poesia pode não se dar dinheiro, né? Não sei o que as pessoas que dizem contra a poesia pensam, né? Pode não dar dinheiro, mas a poesia ela tá forte, não vê o rap aí, né? Hoje em dia os novos poetas são os rappers. Eu vou em vários sarais onde os poetas eles recitam as poesias como se estivesse cantando rap, né? Então, inclusive algumas letras de rap, quando eles se apresentam nos sarais, sem aquela música, né, sem o DJ ou sem a música orgânica, eles recitam como se fosse poesia, né? Porém, há alguns raps, né, que se preparam, né? Quer dizer, ali houve uma reflexão, uma organização dos pensamentos. E ali é uma forma de comunicação. De comunicação, sim. Ele interpreta, né? Porque é diferente quando ele vai cantar e quando ele vai recitar, né? Então ele tem aquela coisa da impostação, é diferente, entendeu? Mas são poetas também, né? É o poder da palavra. Porque né? hoje, apesar de nós estarmos no momento do visual, do impacto visual, o que você vê chama muito mais atenção. Mas a palavra, né, é indispensável para reforçar a imagem. Até dizem que a imagem vale mais do que 1000 palavras. E não é bem assim. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Mas porque é uma palavra bem dita, né? Às vezes você não precisa nem da imagem, né? O rádio, né? A coisa do rádio você não vê. Hoje em dia tem recursos que você vê e tal. Mas você ali no rádio você ouve e você não está vendo nada. E olha a palavra que o rádio, né? A transformação que o rádio causa na vida das pessoas, né? E não menos do que antes, né? Duas palavras que você fala para uma pessoa num dia, às vezes faz um bem enorme, levanta o astral, a autoestima. E a poesia tem esse poder. Às vezes você abre um livro e lê uma poesia, puxa, eu estava precisando refletir sobre isso, como me fez bem. Então a poesia não morrerá nunca. Nunca, jamais.
E para escrever poesia tem que ter sensibilidade, Sim. tem que pensar, tem que organizar os pensamentos. Porque o poeta ele sente mais do que as outras pessoas, né? Então ele tem, quando ele sofre alguma violência, ou quando ele presencia, ou quando ele vê, né? Então ele sente aquilo de uma forma diferente do que uma pessoa, né, que não escreve. Então ele bota aquilo para fora de uma forma, né, às vezes lúdica, às vezes, né, confusa, né, mas ele expressa aquilo através da poesia. E acho que esse é o papel do poeta, né? Porque não é dinheiro, não é você, não tem preço. Quando você escreve, ela pode ser curta, ela pode ser longa, né? Então não tem isso, entendeu? É você colocar o que você sente, né? E as pessoas, cada um também tem o seu nível de entendimento, né? Porque a poesia é subjetiva, né? Ela tem isso também. Você expõe, às vezes a pessoa não entende da forma que você colocou, mas ela entende até de uma forma melhor do que você, né, colocou no papel. Ela vai além. Vai além. E por isso é tão perigosa, né? Por isso ela é tão perigosa. Porque você escreve um texto, você escreve uma prosa lá, uma coisa, um texto de jornal, né? Tá ali o que é, o que não é, né? Mas a poesia não, a poesia tá ali o que pode ser e o que pode não ser, entendeu? Vai de acordo com o entendimento de cada pessoa. Com a sensibilidade também de cada pessoa. Alexandre, o Charles Chaplin fez a seguinte declaração, que tudo que acontece na nossa vida contribui para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Você concorda? Concordo, grande Chaplin. Falou várias coisas fundamentais, né, para a humanidade. E tudo que acontece na nossa vida de bom ou de ruim, não é? Ele serve para o nosso amadurecimento, né? Serve para fortalecer, né, uma atitude, um pensamento, né? Porque acho que todo mundo, né? O Alexandre teve as suas vitórias. E tive minhas derrotas também. O meu primeiro evento, eu fiz um evento no coleginho, né, lá no bairro de colégio. Aí eu não sabia muito bem o que eu queria ainda, e contei com a ajuda de algumas pessoas que disseram que ia ajudar e na hora não ajudaram. Aí o cara, não, pode te dar o som e tal. Cheguei lá, chegou no dia, o cara falou, ó, pô, não dá o som não tá funcionando, não sei o quê. Aí fiquei naquela correria. E tipo assim, foi uma divulgação de 2 meses. Eu fui no Santa Marta para divulgar, fui no Rio de Janeiro todo para divulgar. Era um evento de hip hop na época, né? Uma hip hop banda, né? Eu sempre tive essa ligação com rock, com hip hop e tal. E aí eu convidei várias bandas dizendo que ia ter o som e tal, chegou não tinha. Cara, eu fiquei de 7 horas da noite até as 2 horas da manhã na porta, falando para todo mundo que não ia ter, qual o problema e tal. Fiquei mal com o ex-presidente da época, né? Era o Carlinhos, presidente do coleginho na época. E aquilo eu cheguei em casa assim, arrasado, chorando, entendeu? Pô, na época minha filha era pequena, né? Aí eu olhando assim, aquela situação toda, né? Aquela me sentindo um desânimo, né? Não querendo mais fazer nada, não, entendeu? Me achando entendeu? Fracassado. Mas aí depois eu fui botando a cabeça no lugar, né? E essas coisas também são muito às vezes nós sofremos uma derrota, aquela coisa que o Chaplin falou, né? As coisas que acontecem com a gente vai moldando. E é sempre bom a gente ter o apoio da família nessas horas, né? Porque quando a gente cai num momento de depressão, tem gente que sucumbe, né? Tem gente que trilha outros caminhos, né? Droga, já se acha uma pessoa inferior, né? E não foi o meu caso, né? Eu tive apoio da minha mãe, da minha esposa. Não, pô, não posso mudar da São eu e mais 3. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã de criação, né? E tenho 2 filhos e uma neta. Já o garoto foi precoce. Alexandre, você
tem também, certamente, um viés aí nessa luta contra o racismo. Ah, sim. Em viés não, é 24 horas por dia, é total. 24. Eu vou recitar uma poesia, Então posso? vamos. Ela vai estar no meu livro, né? O nome dessa poesia é Made in África, ela tem 20 anos. Eu fiz essa poesia em 1997 e olha como até hoje ela ainda é atual, não é? Made África. Made in África. Made. Vim lá da África em um navio negreiro. Homem branco batia e humilhava a mim e a meus companheiros. Mudaram a nossa cultura. Mudamos até o nome dos deuses. Fingíamos ser católicos porque esse era o desejo deles. Teve um monte de homem branco que lutou pelos nossos direitos. Mas que direitos tinham um homem que nascesse negro? Hoje a história é outra, mas ainda há preconceitos. Porém, temos voz ativa para lutar pelos nossos direitos. Made in África. Obrigado. Parabéns. Entendeu? Então, entendeu? Então eu sempre tive essa preocupação, né, de ter essa luta, né, e também de lembrar que ela não é uma luta só do negro, né, teve muitas pessoas, tem pessoas brancas, sempre teve pessoas brancas também que lutaram pelos direitos dos negros. E o legal é, até porque no Brasil não tem muito essa coisa de só negro, só branco, né, é misturado. Até porque existe também a questão social. Sim. Os mesmos. Eu costumo dizer que é o comprovante de residência que... E a Yala está nos mostrando, e ela vai ler aqui um fato bem atual que retrata muito bem a situação dos pretos no Brasil. Aconteceu, a reportagem saiu no dia 18 de novembro. O ator chamado Diogo Sintra revela ter sido vítima de assalto e agressão e racismo em terminal de ônibus no centro de São Paulo. E aí, eu vou ler um pouquinho da reportagem para a gente entender. O ator Diogo Sintra, de 24 anos, revela ter sido assaltado, agredido e vítima de racismo na madrugada de quarta-feira, dia 15 agora, dentro do terminal Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo. Sintra conta que voltava de uma festa da companhia de teatro no qual trabalha, quando foi abordado por 2 homens pedindo que entregasse celular e dinheiro. Como estava perto do terminal de ônibus, ele correu para pedir apoio aos vigilantes do local. Cheguei no terminal pedindo ajuda para a vigilância, e a vigilante falou: corre, sai daqui. A gente não tem como fazer nada, só corre, disse em entrevista ao G1. Ainda dentro do espaço, ele avistou 4 seguranças e novamente tentou ter auxílio. Os caras que o tinham abordado já estavam vindo com pedaços de pau. Segundo Sintra, após ele pedir ajuda aos seguranças, os 2 homens voltaram até ele, então acompanhados de uma mulher, e 3 homens com 2 cachorros. Em frente às seguranças, o grupo alegou que tinha sido roubado por Sintra. Eu perguntei para eles o que eu havia roubado, mas o segurança me mandou calar a boca. Meu celular estava descarregado e não pude mostrar que aquele celular era meu, recorda ele. Sintra revela que entregou o aparelho para os assaltantes na frente dos seguranças e diz que em momento algum sua versão dos fatos foi considerada verdadeira. Procurada, a São Paulo Transporte, SPT Trans, diz por meio de nota que solicitou esclarecimento a Spur Banus, responsável pela administração do terminal Parque Dom Pedro II, e vai colaborar com as autoridades. Então, assim, ele tentou o tempo todo provar que ele era um ator que estava saindo de uma balada, porque ele tinha acabado de sair do trabalho dele, e ele não foi ouvido. E eu acredito, não tenho acreditado nele por ele ser negro. Será que foi racismo? O que você acha, Alexandre?
Você leu, né? Eu li, pô, será que foi? Não, foi então, um racismo claro, né? Porque aquela coisa do preto é o bandido, né? Preto é o ladrão. E isso aí é uma das coisas que todo negro passa por esse tipo de situação, né? De você ser confundido. Nesse caso não foi nem confusão, nesse caso foi uma coisa, foi um mau caráter mesmo, né? O despreparo, né? Dos seguranças, porque você corre e pede auxílio. E você não quer nem saber, né, o que... Foi pedir ajuda. Foi pedir ajuda, né? E você olha, você vê claramente, né, que... E se fosse o contrário, né? Ou se fosse uma pessoa clara, de tez clara, né? Então eles poderiam até alegar que fosse... no caso dos assaltantes, iam alegar que o cara que tinha assaltado e tal, mas ia se ter uma averiguação melhor, né? Não houve nesse caso porque foi visivelmente, né, o cara é negro, então ele que é o bandido, né? Teve uma piada, teve um negócio, teve até uma certa uma polêmica aí, negócio do corre, né? Quando você vê um cara branco correndo, é porque está atrasado para o trabalho. E quando você vê um negro correndo, é porque é bandido, é ladrão, entendeu? Então isso é uma cultura que já vem essa coisa do preto com buraco, né? Um preto com buraco no meio é coisa do Esquadrão da Morte, né? Que eles falaram que era a frase toda é preto com buraco no meio da testa, né? Que eles entravam na favela e a pessoa poderia ser bandido ou não, entendeu? Mas se eles cometessem um ato de assassinato dentro de uma favela e a pessoa não era bandido, eles colocavam a arma lá, plantavam, que eles chamavam de vela, né? Chamam até hoje. Eles colocam a vela lá, que é uma arma raspada, né? Pra forjar um flagrante, né? E isso é até hoje, essa coisa do bandido bom, bandido bom é bandido morto, isso é tudo coisa que vem desse ranço, né, de ditadura, né, e dessa coisa racista, esse pensamento racista que ainda existe, né, e olha que loucura, num país mestiço, né. É muita loucura isso, porque o que acontece, qual a diferença assim, do racismo nos Estados Unidos e no racismo no Brasil? Porque lá o racismo era uma coisa só, eu não gosto de negro e pronto, é negro e branco, pronto. Aqui não, aqui como é que você vai dizer se é negro, se é branco? Não tem. Então tem um pensamento racista que está ali incutido, né, e até às vezes no próprio negro. Porque tem um lugar, e aconteceu comigo, que sou uma pessoa esclarecida, assim, né? Me considero esclarecida, uma pessoa que lê, e de estar num lugar e não e sentir que aquele lugar não é o meu lugar, né? Às vezes por não ter negros, né, no local, então você se sente mal, você sente que aquele ali não é o seu lugar. Mas qual é o nosso lugar? De uns tempos pra cá, né, eu sei qual é o meu lugar é em qualquer lugar, todo mundo, porque somos uma... Olha só, a minha filha, ela tá fazendo nutrição, né, tá fazendo faculdade, em Niterói, e coisa de umas 2 semanas atrás, a colega falou o negócio do cabelo dela, porra, não sei o que, de bombril, porra, na faculdade, como é que pode? Assim, você tá no... Entendeu? Você tá no século XXI com uma vela na mão, entendeu? Você tá lá naquele ranço ainda, entendeu? De casa grande e senzala, entendeu? Então, assim, e todo negro sabe, conhece, já passou, tem alguém que conhece, entendeu? Não passa a vida sem ter essa arranhada, entendeu? Então, aí vem a educação, Alexandre. Sim. De você conhecer suas raízes através da formação, claro, da escola. Né? Como é que eu, Merinilde Santos Coelho, que sou neta de Cafuso, filho de cabocla com branco, posso não ter na alma, pode não ter no corpo, mas na alma, valores negros, sim. pretos. Não posso. Então isso precisa de informação. É como Darcy Ribeiro.
todo brasileiro pode não ter no corpo, fisicamente, mas tem na alma os valores dos nossos ancestrais. Entendeu? Então, assim, então é uma luta que ela já vem nos anos 80 também. Tia Graciema, ela tem um amigo, ele é músico, ele é sobrinho do Candeia, né? Então lá no Faz Quem Quer, um morro que tem lá em Miranda, então finalzinho dos anos 80, início dos 90, ele tinha, tipo, na casa dele, ele fazia um movimento negro, uma missa negra, né, com batuques, era muito legal. E ali foi assim, onde abriu meu horizonte para esse universo, né, dessa coisa do negro, de você ter orgulho da tua raça. Porque muita gente fala assim, mas, pô, tem orgulho negro, e por que não pode ter orgulho branco? Eu fico, pô, meu filho, né? Muita gente, eu acho que atribuiu uma coisa que não tem sentido, porque não teve nenhum branco que sofreu um descaso, não teve um branco assim que teve alguma coisa, um período da sua vida que se sentiu inferior. O branco, ele não precisa se sentir inferior em nenhum momento da sua vida, porque basta a tua cor, ela te dá tipo que um salvo-conduto, né? E hoje em dia não, hoje em dia tem essa coisa do empoderamento, né, do black, né, das vestimentas, mas para ter isso, né? Para ter isso, foi muita luta, muita gente que se sentia inferior, né? Não tinha orgulho, tinha raiva. A própria Zezé Mota, ela numa entrevista, né, que ela concedeu, ela falando que ela tinha vergonha, né, de ser negra, porque via que na televisão não tinha muitas negras e tal. Aí ela botava o pegador no nariz para ficar afinalaça daquela tristeza, né? E que ela só se descobriu negra, poderosa, quando ela teve que ir para os Estados Unidos nos anos 70 para poder ver como era a luta lá, entendeu? Então, quando ela voltou com outra consciência, outra postura. E a Marília Pêra também, que ajudou muito a ela nesse período, né, que ela estava se descobrindo, né? Entendeu? Através de conversa. Porque, assim, não é uma coisa, é uma luta de todos, entendeu? Eu acho que, assim, não é uma inversão de valores, eu não quero ser melhor do que o branco, entendeu? Eu quero ser igual, entendeu? Eu quero ter as mesmas oportunidades, o mesmo respeito. Porque diversidade não é desigualdade. Nem para mim, nem para o outro. As pessoas confundem, né? Pessoas diferentes, valores diferentes, né? Entendeu? Vestimento, se veste diferente é desigual. Não é. Mas algumas pessoas têm que entender. Diversidade não é sinônimo de desigualdade. Isso. Algumas pessoas têm que entender, algumas pessoas brancas, né? E principalmente os jovens, eu vejo muito essa coisa da rede social, né? Ela é muito boa porque ela te dá informação, te dá muita coisa, mas também te dá uma coisa ruim, que é pessoas que não têm nada na cabeça ter opinião, né? Então a gente ouve muita besteira, entendeu? E a família deveria contribuir, mas também talvez não tenha essa informação para esclarecer os filhos. Isso. Né, dessas situações diárias, que quase são diárias, que eles passam por serem negros, né? E você, Alexandre, falou de duas questões aí, que é o seu envolvimento com os africanos, e do movimento também, que é um movimento belíssimo, né? Que a filha dele procede, o sobrinho também, né? Eu não conheço eles, eu só conheço o Alfredo, né, que por causa dessa ligação. Mas eu fui tem um ator, não sei se ele está vivo, é José Alencar, não sei, esqueci o nome dele. Ele trabalhou num filme com a Lucélia Santos, aquele Bonitinha Mais Ordinária. Acho que é José Alencar o nome dele. Ele foi o negro que fez aquele papel do estupro, né? Que a Lucélia Santos ficou gritando, negro, negro. Então, é esse ator. Ele fazia uma coisa meio performática de Missa dos Quilombos, né?
Sim. Então, inclusive, ele fez uma apresentação lá em Acari, onde o Candeia fundou o Quilombo, né? Fundou uma espécie de escola de samba, né? Em dado momento, ele sai da Portela, justamente por estar com desentendimento, né? De administrativo deles lá, né? Então ele funda lá em Acari. Ah, eu não sabia. E lá em Acari, uns 10 anos atrás, eu assisti essa missa dos quilombos, muito linda. Não sei se ainda tem, não sei. Em Acari. Em Acari. Isso você sabe se eles prosseguem? Eu não sei, porque quem fazia era esse ator que eu tô falando. Acho que é José, se eu não me engano, não tô lembrado agora o nome dele. Né? Mas eu sei, porque eu assisti essa missa em 3 lugares diferentes. Num desses lugares foi lá em Acari, no Quilombo, que foi fundado pelo Candeia. Porque o estado do Rio de Janeiro é praticamente um grande quilombo. Tipo, tem na Rocinha, né? Na Rocinha não, desculpa, na Serrinha tem o Jongo, né? Que eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá. E a sua relação com os africanos? Me conte como é. Que a África... Ele conta já ele conta, fazer um breve intervalo. Tá bom. 11 horas e 5 minutos. Aí ele mora a garganta e isso. A gente volta lembrando dos nossos internautas ouvintes que a gente está no Facebook, no Revolução Web Revolução, e também esse programa será reproduzido logo mais a partir das 22 horas, encontro marcado especial com Alexandre Martins. Já a gente volta aqui para o canal Revolução. Nós tivemos a África é um continente, não é um país. Tem vários países com um continente de um potencial. Inclusive onde a vida começou, né? Porque a vida começou na África, aí naquele dado momento houve as imigrações, né? Então essa coisa do clareamento da pele foi se dando a partir de quando os povos começaram a ir mais para a Europa, né? Que é onde não necessitava dessa coisa da melanina, né? Então foi clareando a partir do momento em que os povos foram se afastando da África, né? Isso segundo estudos, né? É superioridade racial para ir limpando, né? Na realidade não é uma questão de limpeza, acho que é uma questão mesmo de adaptação do corpo, entendeu? Porque num determinado momento todo mundo é igual. Foi ficando diferente, a diferença na pele, a partir da imigração, né? Mas todos somos iguais, né? Então essa é a grande questão que todo mundo tem que lutar, seja oriental, seja negro, seja branco, né? Amarelo, todo mundo tem que lutar por isso, né? Pela questão da igualdade, todo mundo é igual. Quando eu digo que o negro precisa se posicionar, precisa ter orgulho de ser negro, eu não digo isso porque eu quero ser o advogado, quero estar no lugar do advogado branco, quero estar no lugar do médico. Superioridade. Não é superioridade, é respeito, igualdade. Né? Essa é a grande luta, né? Agora, como é que eu posso querer ser médico se eu não tenho as mesmas estruturas que a pessoa que teve, né, na vida? Então é isso que as pessoas têm que... Não é uma questão só de meritocracia, essa meritocracia absurda que as pessoas dizem que é só estudar. Não é só estudar. Como é que você vai estudar? Eu fui casado com uma mulher, ela tinha 5 filhos na Cidade de Deus, né? Ela veio a falecer e 5 filhos. E aí nesse período que eu morei lá, eu sou uma pessoa que morava no asfalto, né? Então em dado momento da minha vida eu fui morar numa favela. E quando eu fui morar na favela, toda a minha visão que eu tive de uma favela era diferente do que eu via, porque às vezes eu ia num evento. Mas é diferente de você ir num evento dentro de uma favela de você morar numa favela, não é? Muito diferente. Muito diferente. A rotina, o dia a dia. E ainda peguei a parte boa, que eu peguei no auge ali da ocupação, né? Da PM e tal. Cidade de Deus? Na Cidade de Deus,
Então eu não peguei a parte ruim, né? Então o que eu observei lá? Muito filho sem pai, porque o pai ele tem um relacionamento com uma mulher ali e ele não tem a responsabilidade de manter o seu filho e tal. E às vezes um homem ele tem 3, 4 filhos dentro de uma favela e não cuida de nenhum deles, às vezes de um. O que você vê? Ou o pai morreu, né? Porque no combate lá no crime, ou o pai está preso, né? Então, qual a estrutura que aquela criança dentro daquela favela vai ter para ser um médico? Não tem, né? Ela tem, claro, se tiver alguém para ajudar, alguém ou de fora ou do estado para dar uma força, né? Para dar uma orientação, ela chega, porque todo mundo é passível de chegar lá, todo mundo tem a oportunidade, a chance de chegar em qualquer lugar onde queira, mas desde que tenha o quê? Tenha, né, um preparo, desde que tenha alguém que oriente, né? E que persista nessa orientação, porque às vezes a pessoa diz assim, eu quis ajudar fulano, ele não quis. Tem que ter muita persistência, mas não é tem porque que persistir, porque ele assimilou um processo muito pesado na vida dele, nessa convivência familiar. Então é um processo difícil, longo. E que estrutura também que essa mãe que tem 5 filhos, que trabalha fora, que sai cedo, que chega tarde, vai ter também emocional para cuidar dessas crianças? Tem isso também, né? Então, qual é a estrutura também que o Estado, que o município dá a nível de creche, de educação, de boa escola, para que essa criança chegue a ser esse médico, esse advogado? Tudo isso conta, né? Porque são raras as exceções dessas mulheres que têm esse esclarecimento, esse amadurecimento. Eu chamo de verdadeiras heroínas, que têm essa condição de passar para o filho, olha, eu sou preta, eu sou pobre, eu sou discriminada, mas sabe por que eu sou assim? É por isso, informa a criança, vai esclarecendo a criança, não baixa a sua estima quando seus coleguinhas na escola chamar você de preto de cabelo de bombril, disso, daquilo, esclarece, isso tem que ter todo dia, porque um determinado momento vai dar um estalo e ela vai acender. Porque é difícil. Foi um processo longo de desigualdade, de baixa estima, de sofrimento, de agressão física, de exclusão, né? De exclusão. Não é de um dia para o outro que ela vai se modificar. Essa é a questão. Então tem que haver o governo, não é só o governo, todos nós somos responsáveis, né? A sociedade é responsável em esclarecer, em fazer o possível, em ajudar, em dar condições, em mostrar os caminhos, porque existem. É difícil, mas não é possível, Alexandre. Eu acabei de contar para você o caso do Leonel Martins, o angolano, que ascendeu, que sofreu discriminação racial, preto, pobre, morando na Vila do João, dentro da Vila da Maré, na Maré, no Complexo da Maré. A Vila do João segundo ele, é a maior população de angolanos no estado do Rio de Janeiro, está na Vila do João. No entanto, ele durante 10 anos esteve aqui no Brasil, estudando. Quando ele chegou ao Brasil, entrando naquela biblioteca pública do estado do Rio de Janeiro, que fica na Presidente Vargas, que infelizmente está fechada há mais de um ano, ele não abria a boca, né? Porque a estima estava lá embaixo, ele se sentia um lixo, a verdade é essa, um lixo. E, no entanto, hoje, ele lutou muito, batalhou, sofreu muito, mas nós, professores, amigos, demos um apoio para ele se levantou e hoje ele é professor de 2 universidades em Angola de jornalismo.
é pós-graduada em jornalismo. É difícil? Não é impossível. Mas não é impossível. Nada caiu do céu. Foi muito difícil até o reconhecimento, o visto para ele conseguir aqui no Brasil. Eu, Frei Davi, Manuel Dionísio, que é o presidente da Escola de Sandra Bedinete, Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte, uma juíza que se sensibilizou muito com a situação do Leonel Martins, né? E hoje ele é brilhante e faz palestras que você se encanta, né? O conhecimento que esse rapaz adquiriu e que ele diz que deve tudo ao Brasil. E foi para Angola, que também é um país dificílimo, complicadíssimo. O ensino é péssimo, é pior do que o Brasil. No entanto, ele está lá fazendo, né, o seu papel de jornalista, que é a profissão que ele ama. E então está aí uma história de superação. De luta e superação, né? Porque a história ao longo dos tempos, a história do negro sempre é de muita luta e muita superação, entendeu? Porque não tem nenhum negro assim, foi fácil. Nunca é fácil, né? Pra ninguém, todo mundo tem seus problemas, né? Mas sempre é difícil, entendeu? Até desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, são dificuldades. Facilidade. Ele precisa sair, se expor, e aí entra no ônibus, já todo mundo olha desconfiado. E isso, aquilo ali é um ser humano, ele sente isso, gente. Claro, o Carnal falou uma coisa que ninguém gosta de ser rejeitado. Você é branco, pobre, você se sente rejeitado. Então é a mesma situação. Então daí esses movimentos terem que existir sim, e persistir, porque nós da sociedade temos a obrigação de colaborar, contribuir com esses movimentos. Para que se atinjam igualdade, né? Respeito. O Leandro Carnal, ele costuma dizer que ele é professor de uma família de classe média e tal, e que foi muito difícil para ele chegar onde chegou. Assim, teve muito estudo, teve muita luta, né? Mas que para ele foi fácil, né? Foi fácil no sentido de que essa coisa da pele, né, da família, ter um salvo-conduto, né, que é muito mais difícil que uma pessoa de pele escura, né, chegar aonde ele chegou. É muito mais dificultoso, entendeu? Quando a pessoa chega lá, entendeu? Pô, a pessoa, cara, já passou por diversas provações, né, para chegar ali naquele local. Pô, imagina o Joaquim Barbosa, né? O que esse homem já deve ter passado na vida para chegar ali onde ele está, né? Eu tenho um cliente, eu trabalho também como dog walker, né? E aí ele é um cirurgião plástico e tal, e nós somos muito amigos, a gente se fala muito, né? Embora eu tenha essa coisa do trabalho, mas quando também tem essa amizade, né? Tem uma relação de amizade, não é só o trabalho. E então ele foi colega de classe, né, do Joaquim Barbosa, e ele falava quando o pessoal tava lá, aquela coisa do divertir e tal, o cara tava lá estudando, entendeu? E é muito legal, e tu vê, entendeu? Qual é o nome dele? Dr. Elcio Lessa. Foi colega dele. Foi colega dele, né, e ele... Foi aqui no Rio? Foi no Rio, agora não sei se foi em Rio ou em Minas, ele é de Minas, né? Agora não sei se foi no Rio. O Joaquim Barbosa Mineiro? Agora eu não sei aonde eles... O meu cliente é de Minas, agora eu não sei se foi no Rio, ele não entrou nesse detalhe. Sei que eles, em dado momento da história, eles foram colegas de faculdade. E não no mesmo coisa, porque um é cirurgião plástico, né, o outro seguiu o direito e tal. Entendeu? Mas ele via ali que, pô, enquanto tava todo mundo ali naquela situação, né, de mais descontraído e tal, ele como o único negro naquela realidade, ele observava, né, que aquilo ali é diferente, aquilo ali tá, entendeu? A gente tá aqui se divertindo e tá estudando, entendeu?
Ele Então, sempre quis ir além. Sempre quis ir além. Sempre quis ir além. é Minas Gerais, o Joaquim Barbosa, é mineiro também. Então deve ter sido em Minas, né, essa situação em que ele me contou, entendeu? E é muito legal também, esse médico também, esse doutor, ele me explicou uma coisa também muito legal, a respeito de redução de idade. É muito legal quando você vê um cara que ele tem a tez branca, né, que ele é branco, mas que ele tem uma consciência, que ele tem essa sensibilidade de ver a coisa do pobre. Ele me disse, ó, uma pessoa, ele cometeu um crime com 12 anos, com 13, com 17, até 17 anos, tá? Essa pessoa tem que ser punida, porque você não pode matar uma pessoa e passar né, sem ter uma punição. Mas o problema no Brasil é que as pessoas não querem punir o crime, querem punir a pessoa. Eles querem punir a pessoa que é pobre, não é? Então ele tem essa consciência, entendeu? Mas não é você, quando você vê o discurso, né? Que eu sou a favor da redução da idade penal. Você não vê que a pessoa que fala isso fala com sentido de mudança, fala no sentido de punir o cara porque o cara é pobre, entendeu? Então, essas coisas, né, essas pequenas sutilezas é que tem que ser observada, entendeu? E discutida, né? Tem que ser averiguada. A gente tem que se falar do direito das pessoas, tem que se fazer uma reforma em tudo, moral, né, no judiciário. Nós temos o judiciário que a polícia prende, o juiz solta. Como é que pode uma coisa dessa? Mas só solta, ele só quer soltar só, o crime também tem isso, né? É como se a justiça fosse uma prostituta, né? Quem dá mais dinheiro, quem dá o dinheiro, você está livre, né? E é complicado você viver num país assim, onde a justiça ela não te trata como igual. Não somos todos iguais perante a lei. Você está dirigindo um carro, se você matar uma pessoa, você não pega absolutamente nada. Por quê? Se você tiver 20 mil reais no momento em que você atropelou a pessoa, você responde de liberdade. Se responde de liberdade, você tem o dinheiro para pagar todos os trâmites do processo, você não vai preso, você não passa nenhuma noite na cadeia. Entendeu? Então, quer dizer, isso não é uma coisa que não é uma questão social. E quem é que tem dinheiro no país? Não é uma minoria de pessoas que têm uma tez clara, né? Então, porque é claro que a maioria de pessoas são pobres e negras, né? Então, quer dizer, tem que se mudar a consciência, tem que mudar tudo, entendeu? Tem que mudar, tem que fazer uma luta muito grande para a igualdade, que está demais, entendeu? E apesar de todas as lutas, ver a luta do teatro negro, a gente está se falando nisso desde sempre, né? Mas desde os anos 60 para cá, o que mudou? Mudou pouca coisa. Ó, nós temos aqui, eu não sei quanto tempo tem a novela, existe novela, desde a época da rádio. Se a gente contar 3, 4 protagonistas negros numa novela, eu acho que é muito. Eu só lembro de 2, a Zezé Mota, acho que Corpo a Corpo, né? Que ela fez até com o Marcos Paulo, e acho que a Thais Araújo, né? A Cor do Pecado. Não. Nós fizemos o lançamento aqui do livro da Ruth de Souza. A Ruth de Souza. Grande? Uhum. Inclusive fizemos direto lá, na Feira do Livro lá. Um livro que foi lançado sobre a vida dela. Nós tivemos a honra de receber um autor do livro aqui no programa, que sentou aí ao nosso lado. Ele veio de Manaus. E escreveu sobre a vida profissional da Ruth de Souza. Olha, que lindo, hein? É uma mulher que dá muito apoio aos negros. Sim, né? sim, Uma mulher claro. muito simples. Quem está na polêmica agora também nas redes sociais aí é a Thais Araújo. Ela sempre... Ela comentou lá que será que o filho dela, quando o filho dela for crescer, quando estiver andando na rua, será que as pessoas vão descer de calçada?
Mas você entende. Pô, teve. Todo mundo está dizendo que ela que é racista, ele não. É uma confusão, tá? Acho que inventaram o aplicativo do demônio para o chocolate, que vai entrar aqui até. Tem uma semelhança aqui com ela. Então, o chocolate é um pouco mais escuro que você. Acho que. Outra coisa, né? Sim. Chocolate é o nome Sorriso é artístico. semelhante. Fernando Machado. Fernando Machado Júnior. Ele é o quê? Ele apresenta o ele programa apresenta. aqui. Funcionário da Petrobras. Ele apresenta o programa. Ele fez o curso e entrou para a Petrobras. Então, até hoje está com a gente. Pô, que bom. Tem dois cursos está com a gente. Fernando Machado Júnior, chocolate. Talvez eu não tenha a oportunidade de conhecer, porque ele chega um pouco atrasado. Não. Porque ele acha que de sábado para domingo ele tem que cumprir o dever dele, que é se divertir. Pô, que bom, né? Não tá errado. Então ele chega um pouquinho tarde aqui. E mandando um abraço pro chocolate, daqui a pouco tá aqui. E ele diz que o Zap é o aplicativo do Leão. Pô.